Gente, deixa eu fazer uma pergunta. A pandemia do coronavírus tá no finalzinho? Tá, Vini? Diz aí. Será que tá, Paulo? Olha, Não sei. para o presidente Jair Bolsonaro está sim. Ontem ele esteve lá em Porto Alegre e fez esse discurso aí dizendo que a pandemia está no finalzinho e também dizendo que o governo dele foi muito bem sucedido no combate à pandemia do coronavírus, principalmente naquilo que se refere à economia, né? No auxílio que o governo deu aos estados, no auxílio emergencial e ressaltou: a pandemia do Covid está acabando. Vamos ver. Me permite falar um pouco do governo, porque ainda estamos vivendo um finalzinho de pandemia. O nosso governo, levando-se em conta outros países do mundo, foi aquele que melhor se saiu, ou um dos melhores que saíram, no tocante à economia. Prestamos todos os apoios possíveis a estados e municípios. O auxílio emergencial foi diretamente na veia, diretamente na conta de 67 milhões de brasileiros que precisavam realmente disso aí. Pois é, Paulo, o presidente Jair Bolsonaro também voltou a defender o uso da hidroxicloroquina como prevenção para o coronavírus e utilizou como exemplo os índices baixos da doença na África. Vamos ver. Não temos notícias dos nossos irmãos da África, abaixo do deserto do Saara, grande quantidade de óbitos por causa do Covid, porque lá eles tratam o que há, muito infelizmente, né, a malária. E o elemento chegava com malária e Covid e era tratado com hidroxicloroquina e ficava bom. Precisa ser muito inteligente para entender que a hidroxicloroquina serve para as duas coisas? Não precisa ser muito inteligente, essa é coisa óbvia. Óbvio, né, Paulo, Matias? E aí é o seguinte, então, o Brasil registrou 848 novas mortes por Covid nas últimas 24 horas e nós já temos 179.032 óbitos da doença no país, Paulo. Boa, Vini. Eu não sei porque que ele fica insistindo com essa coisa de hidroxicloroquina o tempo inteiro, mas vamos lá. Zé, deixa eu te perguntar uma coisa. O Bolsonaro não tá muito otimista, não? Olha, Paulo, a pesquisa mais recente mostra que 60% dos brasileiros, 60% declararam que já tiveram a Covid-19, né, de uma maneira mais branda ou não, ou ouviram falar, ou pessoas próximas que tiveram, né? No início se falava em 20%. 20% seria o suficiente para provocar a tal imunização de rebanho, né? E o presidente, ele é informado diariamente, através de várias fontes, da real situação do país. Ou estão informando o presidente de uma maneira muito errada, ou é real, porque não é possível. 60% das pessoas já tiveram. A reinfecção, ela é raríssima. No Brasil, se tem notícia agora de uma reinfecção. Então, é um sinal, é uma indicação de que sim. Agora, esse vírus tem derrubado previsões e cientistas de todos os setores. Ele é totalmente diferente. Não há a segunda onda, porque nem terminou a primeira aqui no Brasil. Aqui foi uma onda constante. Então, não é quem fala que não existiu, não existe e não existirá a segunda onda, não é que seja otimista, é porque a primeira não acabou. Só se ela acabar e começar outra. Então, é uma onda constante. Aqui no Brasil também foi diferente, ninguém sabe explicar por quê. O que a gente sabe é que todo mundo, todos nós aqui em casa, todos já tiveram acesso, tiveram contato com o vírus. Então, é isso. Então, ou reinfecta todo mundo, ou realmente a epidemia, no caso do Brasil, está no final, né? E para você, Joel, a pandemia está no final? Olha, ela provavelmente está no fim por um motivo muito simples. Porque conseguimos, isso foi um feito da humanidade que a gente ainda acho que não parou para admirar, como pela primeira vez na história, os esforços conjuntos da humanidade em vários países, conseguimos em menos de um ano desenvolver vacinas, e não só uma, hein? Mais de uma vacina, aparentemente aí uma série, talvez meia dúzia de vacinas eficazes contra esse vírus novo que apareceu. A primeira morte, se eu não me engano, foi em novembro do ano passado lá na China. Agora, em dezembro, já temos vacinas e temos países iniciando a vacinação. Por isso, sim, eu acredito que a pandemia, felizmente, está no fim. Felizmente, vamos vencer
esse terrível coronavírus que nos fez com o ano de 2020 fosse esse ano tão sofrido e tão difícil para tantas pessoas. Pelo curso normal da pandemia, ainda daria para morrer muitas e dezenas de milhares, quem sabe até centenas de milhares de pessoas aí ainda, se a gente não fizesse nada. Mas, felizmente, não acredito que será isso. Eu acredito que agora o próprio governo federal está correndo atrás, ele comeu barriga no primeiro momento com as vacinas, agora ele percebeu que a coisa é urgente, está correndo atrás, talvez consiga alguma coisa com a Pfizer, talvez venha a Coronavac, não sei o que ele vai fazer, mas ele está correndo atrás para fazer uma campanha de vacinação que comece janeiro ou no mais tardar fevereiro, para começar a salvar aí vidas, promovendo, aí sim, é com a vacinação que a gente cria e promove a verdadeira imunidade de rebanho. Uma quantidade grande o bastante da população, talvez 70%, 80% da população imunizada, que daí impede o alastramento desse vírus e vai nos permitir voltar à normalidade. Queria fazer um último ponto. O Bolsonaro falou que o Brasil foi um dos países mais bem-sucedidos do ponto da economia. E nisso ele falou a verdade. Eu acho que o governo brasileiro, o governo federal, o Ministério da Economia conseguiram aí, de diversas maneiras, diminuir, minorizar os danos econômicos que o Covid teria. Por exemplo, a economia fechada por alguns meses, sem serviços e tudo, poderia muita gente ter ficado sem renda nenhuma. O auxílio emergencial salvou aí milhões de pessoas. Você teve o que demorou um pouquinho, mas depois veio o Pronamp, o auxílio de crédito aí para diversas empresas. Também ajudou milhares aí de empresas. Então, do ponto de vista econômico, o Brasil está se colocando de uma maneira que nos permitirá também, primeiro, não ter sofrido tanto, de forma tão aguda como poderia ter sido se não tivesse feito nada, ao longo aí dos piores meses da pandemia. Em segundo lugar, acredito que a gente está assistindo uma recuperação que chega bem, uma recuperação que nos permite aí retomar a atividade econômica e voltar a sonhar com dias melhores. Sensatíssimo. Agora tá explicado para mim por que Joel Pinheiro da Fonseca aparece na lista dos favoráveis e dos detratores. Ficou claro agora, entendeu, Paula Carvalho? Posicionamentos como esse. Entendeu? Sim. É exatamente isso. isso. A saúde pública foi desastre, gente. É exatamente na isso. saúde pública foi desastre. Pra quem você foi falar? Na saúde pública foi desastre. Não foi nada. Foi desastre. Mas na economia até que foi bem. A economia é saúde pública também. Maravilhoso isso. Adrilho Jorge, o Brasil se saiu bem? Se saiu. Eu acho que se saiu. Eu acho que, às vezes, as pessoas custam a entender que não é possível fazer grandes coisas. O que a gente poderia ter feito, a gente fez. Medidas de distanciamento social, uso de máscaras, que é contestável, mas tudo bem. A higienização das mãos. O governo prestou um auxílio gigantesco em relação às pessoas, porque saúde pública é exatamente isso. Também são vidas. Também é economia. A pessoa, se não tiver um salário, se não tiver uma renda, se não tiver uma subsistência, ela sucumbe, ela morre, a médio, longo e curto prazo. Ou seja, o Bolsonaro fez o que poderia ter feito. Auxiliou as pessoas, o governo auxiliou as pessoas, investiu em equipamentos, deu equipamentos aos estados quando demandados. Claro que houve erros, mas erros num combate é da ordem da guerra, né? E é evidente que a palavra do presidente, a alusão em relação ao fim da pandemia, é exatamente em relação à proximidade da vacina. Todas as pandemias passadas terminaram com imunidade de rebanho, mas parece que essa se alarga por uma projeção de tempo maior, né? Mas vocês falaram tão bem de relação à economia, ao combate, eu queria falar sobre essa contraposição entre sensibilidade e sentimentalismo tóxico. A tudo que o presidente fala, a pandemia está chegando ao fim, ele é insensível. Ele faz uma piada em relação a homossexuais, a aplicação de ozônio, ele está sendo insensível. Eu acho muito complicada essa contraposição entre sensibilidade e sentimentalismo tóxico. Dias atrás eu fiz uma alusão ao meu contágio do Covid, que eu fiquei assintomático, e falei que eu me sentia como um assassino que poderia matar alguém como um vetor e abdicava desse poder terrível para ficar dentro de casa para salvar vidas. Me chamaram também de insensível. Minha avó de 98 anos morreu, seu insensível canalha. Ou seja, as pessoas estão ficando meio lunáticas em relação a esse tipo de sentimentalismo tóxico, que não é necessário culpar outras pessoas ou anular a possibilidade de esperança que está incrustada, por exemplo, na palavra do Bolsonaro em relação ao fim da epidemia, à proximidade da vacina, ou a relação, inclusive, ao bom humor. O humor nasce exatamente dentro da tragédia, de um distanciamento em relação à tragédia. Você ser bem-humorado e ser bem esperançoso não quer dizer que você está debochando ou rindo da morte das pessoas. Um trabalho de esperança e de suavização de uma tragédia através do humor distanciado é também
Lógico que em muito menor escala do que o trabalho efetivo de um governo, de gerar exatamente um combate efetivo à pandemia, também um trabalho de sensibilidade. Não confundam o sentimentalismo tóxico com sensibilidade. A geração Floquinho de Neve tende a culpar tudo e todos, inclusive pelas mortes em redor, né? Aquela coisa do ressentimento raivoso de quem não se coaduna esse tipo de sentimentalismo. O trabalho de sensibilidade, o trabalho efetivo de ajuda às pessoas pela economia, pela saúde pública, também se soma a um trabalho de humor e de alegria. Morrem 5.000 pessoas no Brasil todo dia. Ok. Nem por isso a gente fica sorumbático, Cortou triste sozinho, e cortou. absolutamente angustiado. Ou seja, Adrilis. a coisa pra cima, em relação à vida, não anula a perda que a gente sofre pela morte.